Hoje a gente mergulha num capítulo fundamental e um tanto conturbado da nossa história. As capitanias hereditárias. Uma aposta alta de Portugal lá em 1534. Exatamente. E uma aposta que quase não deu certo, né? Pois é. A gente vai olhar uns documentos aqui para entender como funcionava esse sistema, por que tantas dificuldades e o que ficou disso tudo. Vamos desembrulhar essa história. Perfeito. Para começar, é bom lembrar o contexto, né? Portugal precisava, assim, urgentemente ocupar o Brasil para não perder para outros países, tipo a França. Ah, claro, a ameaça estrangeira era real. Muito real. E também começar a explorar economicamente, né? A achar alguma riqueza. E eles se inspiraram num modelo que já usavam nas ilhas do Atlântico. Açores, Cabo Verde, Madeira... Isso. Só que, bom, o Brasil era outra escala, né? Continental. Aí entra aquela ideia famosa do Capistrano de Abreu, dividir para governar e colonizar. E que divisão, hein? O território foi, assim, fatiado em 15 faixas enormes de terra. Li que algumas eram maiores que Portugal inteiro, ou que nem a Inglaterra. É verdade, eram gigantescas. E entregues a nobres portugueses, os chamados donatários. Eles recebiam a posse da terra, mas não a propriedade plena, que continuava sendo da coroa. Entendi. E quais eram os poderes desses donatários? Eles mandavam em tudo? Olha, tinham muitos poderes sim, formalizados em 2 documentos-chave. A Carta de Doação, que dava posse, e a Carta Foral, que definia direitos e deveres. E o que eles podiam fazer na prática? Ah, bastante coisa. Fundar vilas, cobrar impostos, aplicar a justiça. Embora a pena de morte para colonos precisasse do aval do rei, é importante dizer. Podiam escravizar indígenas dentro das regras da época. E uma coisa fundamental, eles podiam distribuir terras menores, as sesmarias, para outros colonos, incentivando a ocupação. Parece um sistema bem delegado, né? Muito. Mas tinha um detalhe crucial, que talvez seja a chave de tudo. A coroa portuguesa não investia quase nada diretamente. O risco financeiro, sabe, era todo do donatário. Nossa, quer dizer, toma aqui essa terra imensa, se vira para fazer dar certo. Basicamente isso. Uma delegação de responsabilidade e de risco enorme. E isso, claro, foi um problemão para a maioria. Imagino. Lendo sobre isso, fica claro que a maioria das capitanias não engrenou, né? Faltava o quê? Grana. Grana era um fator central, sem dúvida. Faltava capital para investir em engenhos, em defesa, em trazer mais gente. Mas não era só isso. Tinha mais coisa? Com certeza. Pensa nos desafios. Ataques constantes de povos indígenas que resistiam à ocupação. O caso do Francisco Pereira Coutinho na Bahia, que foi morto pelos tupinambás, é bem emblemático disso. Pesado. Muito. E tinha as doenças tropicais, para que os europeus não tinham defesa, a dificuldade de conseguir mão de obra disposta a vir para cá, a distância enorme de Portugal e ainda os piratas, principalmente franceses, atacando a costa. Um cenário bem hostil, então. Extremamente. E tem um dado curioso que os documentos mostram, alguns donatários nem sequer vieram para o Brasil. Receberam a terra e ficaram por lá. Sério? Isso diz muito, né? Ou sobre o desinteresse, ou sobre a dificuldade que era só para chegar aqui. Exato. E historiadores importantes, como Sérgio Buarque de Holanda, apontam que esse modelo das ilhas talvez não fosse mesmo adequado para um território tão vasto e complexo como o Brasil. Faz sentido. E outro, o Charles Boxer, ele destaca algo interessante. Não era só a falta de dinheiro, mas talvez a mentalidade. Muitos donatários buscavam lucro rápido, fácil e hesitavam em fazer investimentos de longo prazo, que eram necessários para a colonização dar certo de verdade. E, claro, houve casos de pura negligência também. Entendi. Mas no meio desse quadro geral de dificuldades, teve 2 que se destacaram, né? Que deram certo. Sim, 2 principalmente. Pernambuco e São Vicente. E o que elas tinham de diferente? Por que funcionaram? Bom, Pernambuco achou sua mina de ouro, ou melhor, de açúcar. O solo de massapé era perfeito, o clima ajudava e a demanda por açúcar na Europa estava crescendo. O donatário, Duarte Coelho, investiu pesado nisso, trouxe gente, organizou a produção, deu muito certo lá. E São Vicente? Era açúcar também?
Não, São Vicente foi diferente. Ficava numa posição estratégica no sul, perto de caminhos indígenas para o interior, o que facilitou o comércio, o abastecimento, até com espanhóis ali na Bacia do Prata. E foi de lá que saíram muitas das primeiras expedições para o interior, as futuras bandeiras. Interessante. Então, o sucesso dependia muito de encontrar uma vocação econômica e ter um donatário disposto a investir pesado, né? Exatamente. Mas a coroa, vendo que na maior parte do território a coisa não estava andando como esperado, percebeu que precisava intervir mais diretamente. Aí que muda a estratégia. Isso. A coroa viu que o modelo descentralizado demais não estava garantindo a posse efetiva nem a organização da colônia. Aí, em 1549, decidiram criar o governo geral. Com o Tomé de Souza. Exato, o primeiro governador geral. Ele veio com a missão clara de centralizar a administração, fundar uma capital, que foi Salvador, e organizar melhor a defesa, a justiça, os incentivos, colocar ordem na casa, digamos assim. Mas as capitanias acabaram aí? Não, não acabaram. Elas continuaram existindo, muitas por bastante tempo ainda. O que aconteceu foi que o governo geral passou a coexistir com elas. Foi uma tentativa de combinar a iniciativa privada dos donatários com um controle mais forte e presente do Estado português. Uma correção de rumo. Entendi. Então, olhando para trás, não dá para dizer que as capitanias foram um fracasso total, né? Foi mais um experimento difícil. Eu diria que sim, foi um primeiro passo, talvez tropeçante, mas essencial. Revelou os desafios imensos que era colonizar o Brasil. Foi um aprendizado duro para a coroa. Um aprendizado na marra. Exatamente. Tem um documento da Biblioteca Nacional que resume bem. Diz que as capitanias mostraram-se de difícil governo. Mesmo com todas as falhas, elas lançaram as bases da ocupação, ajudaram a espalhar a presença portuguesa pelo litoral, a identificar as primeiras possibilidades econômicas. Foi fundamental para consolidar o domínio português aqui. Visto por esse lado, faz sentido. Um começo complicado, mas um começo. Sem dúvida. E isso até deixa a gente pensando, né? Considerando o tamanho do Brasil e os recursos limitados que Portugal tinha lá no século XVI, que outra alternativa realista eles poderiam ter tentado para administrar a colônia? Boa pergunta. E que tipo de Brasil poderia ter surgido se tivessem feito diferente? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar um pouco.